Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar, quadro novo aqui no Canal Inteligente no YouTube. Professora, corrige meu parágrafo. Como eu sou corretora de redação, eu sei que eu posso ajudar vocês em vários aspectos, além das aulas disponibilizadas aqui do curso de redação. Também eu posso ajudar nesse processo de melhoria do texto, né? E é uma fase nova aqui. E é uma coisa que vocês já pediram há muito tempo. Então, eu decidi fazer essas correções de parágrafos. Poderia ser uma redação inteira, mas eu acho que a gente começa de forma micro e depois de forma macro. Do mesmo jeito que você primeiro faz um parágrafo bom. Se você faz um, você faz 10. Mas primeiro você faz um, tá bom? Então, serão parágrafos de introdução, desenvolvimento, conclusão toda semana. E sim, eu vou estar aceitando alguns textos de vocês para tentar melhorar aqui nos vídeos, certo? Nem todos os vídeos foram gravados ainda, mas eu só vou dizer para onde você vai enviar o texto em algum momento do vídeo. Eu não vou dizer agora não para assistir até o final, certo? Então, o parágrafo de hoje escolhido, eu quero que vocês observem algumas coisas. Presta atenção. Esse processo de correção vai acontecer de várias formas. Eu vou ver se está faltando informação e vou dizer qual a informação que você pode colocar lá. Se tem informação demais, qual você pode tirar, certo? Então, se um parágrafo tem muitas linhas, eu vou ensinar a diminuir. Palavras repetidas, como melhorar, né? Como mudar essas repetições de palavras. Se está faltando informação, que informação colocar. Se a informação está incorreta, como a gente vai fazer essa correção. Se está mal colocado, como melhorar a apresentação desse conteúdo. Então, correção de várias formas, né? Cada parágrafo vai ter características específicas. Tá pequeno demais, o que é que tá faltando para deixar o parágrafo coerente, né? Dentro de uma estrutura básica de parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Serão muitos vídeos, sim, certo? Então eu quero que vocês fiquem atentos a cada parte do texto que eu pontuar, certo? Tanto de coisa positiva como de coisa negativa. Identifique isso no seu texto e vamos aprender a melhorar os nossos parágrafos da redação. Vamos lá. Vamos começar, certo? A redação é de um dos meus alunos do clube de redação, de um tema que eu acho que é muito forte já para a gente aprender a fazer as adaptações, tá bom? Vamos lá. Vejam só, está exatamente como ele colocou. Tá bom? Não há como negar que desde o descobrimento do Brasil em 1500 pelos portugueses, o povo indígena sofre transformações sociais e culturais, como, por exemplo, a perda cultural, trabalho escravo, exploração sexual e o êxodo desordenado pela falta de território específico para viverem, onde, segundo estatísticas do IBGE, inicialmente haviam cerca de 5 milhões da população indígena em território brasileiro. Hoje estão divididos em 502.783 vivem na zona rural e 315.180 nas zonas urbanas brasileiras. Isto é, aos demais foram vítimas dessa exploração e um de seus maiores desafios é enfrentar a ignorância do povo brasileiro. Tem muitos erros, certo? Tem erro de ortografia, tem erro de concordância, tem erro de coesão, que consequentemente traz erro de coerência, certo? E eu vou fazer uma adaptação que vai muito além de apenas corrigir o que ele escreveu. Prestem atenção. Ele começou muito bem, a gente está percebendo que ele fala da temática indígena, certo? Não há como negar que desde o descobrimento, né, e tá assim porque ele colocou de fato de uma forma que parecia separado, descobrimento, e eu coloquei de propósito para dizer para vocês. A questão da legibilidade da letra é muito importante, então precisa estar legível, e para mim parece que o des estava separado do cobrimento. Tá? Então, descobrimento do Brasil em 1500 pelos portugueses. Pelos portugueses pode ficar ou não, certo? Não é obrigatório. O que importa aqui é o momento histórico que ele fala, que é o descobrimento, certo? Como a introdução dele estava muito grande, eu tirei essa parte. Mas como tem uma outra parte que eu vou tirar, então pode continuar aqui. Mas no meu caso, eu vou tirar, certo? Os povos indígenas, no meu vídeo de discussão de tema, vocês sabem que eu falo sobre os povos indígenas, são povos diferentes, etnias diferentes, certo? Então são os povos indígenas, porque é mais de um povo, certo? Então tem mais de uma etnia, então quando a gente fala no plural, os povos indígenas, certo? Sofrem, aí a gente coloca também no plural para concordar, transformações sociais e culturais. Então ele diz, desde o descobrimento, eles sofrem. Tá? Então eles sofrem desde o passado até agora. Então o sofrem fica no presente. Se ele se referisse só ao passado, então no descobrimento do Brasil, aí sofreram, ok? Transformações sociais e culturais. Então você já pensa, bom, ele vai falar de questões sociais e culturais, ok? Como, por exemplo,
Nesse caso aqui, como por exemplo, ambas, certo? As duas palavras, elas fazem referência à apresentação de exemplo. Então ele poderia dizer como a perda cultural. Ele poderia também dizer, por exemplo, a perda cultural. Então ele ou usa como ou usa, por exemplo. Os dois, não. Os dois é ser redundante, certo? Então, escolhe um dos dois. A perda cultural, para dar sequência e ir de forma coerente, então vai colocar o O antes de trabalho escravo. Então, a perda cultural, o trabalho escravo, a exploração sexual e o êxodo desordenado pela falta de território específico para viverem. E aí, a alusão dele é uma alusão muito boa, uma alusão muito coerente, na qual ele pontua, certo? O que seriam essas transformações, que no caso são negativas, certo? Se a gente parar para perceber, realmente nenhuma transformação foi positiva. Na sequência ele apresenta um dado do IBGE, então, onde, a gente não está falando de lugar, então não existe onde, se onde não está fazendo nada, então tira o onde. Segundo estatísticas do IBGE, inicialmente, a gente pode colocar aqui, nessa época, havia fica no singular, certo? Haver no sentido de existir, havia cerca de 5 milhões de indígenas em território brasileiro. Perceba que eu estou cortando várias partes aí, certo? Hoje são aproximadamente 800 mil, ao invés de dizer hoje estão divididos em 502 mil na zona rural e 315 mil nas zonas urbanas brasileiras. Por que eu estou colocando assim? Isso se eu quisesse deixar esse trecho na introdução, mas nós não vamos deixar, porque a gente tem prestem atenção, nós já temos aqui uma alusão histórica e dentro da introdução o que a gente espera que haja mais é a nossa contextualização e não mais a apresentação de um novo dado. Certamente ele não vai ter mais tantos dados para colocar no desenvolvimento. Então, é muito mais coerente, né? Ele vai fortalecer muito mais o desenvolvimento dele se ele trouxer esses dados, principalmente porque ele vai falar exatamente das transformações, né? Dentro da tese dele, essas mudanças sociais e culturais, ele vai desenvolver acerca da diminuição significativa do povo indígena, do genocídio. Então, ele desenvolve isso no desenvolvimento. Então, meu conselho é tirar essa parte aqui para deixar no desenvolvimento. E prestem atenção, vocês vão perceber que não vai fazer falta. Vou mostrar a introdução completinha, transformada, tá bom? Mas aí eu reescrevi para vocês perceberem como é que ficaria melhor do jeito correto. Mas, professor, eu queria colocar a numeração e dizer que parte vive na zona rural, parte vive na zona urbana. Você pode dizer, hoje são aproximadamente 800 mil divididos entre as zonas rural e urbana. Mas essa parte aí eu vou tirar, já falei. E quando a gente desce, tem um isto é. Um isto é que, na verdade, tem o objetivo de explicar melhor. E, na verdade, o que está vindo aqui é o quê? É a tese, certo? É aqui o momento em que ele vai mostrar claramente qual é a tese dele, né? Quais são os direcionamentos ou o direcionamento que ele vai tomar no texto. Vamos reescrever a tese, certo? Isto é, aos demais, né? O que esse A está fazendo aí, não sei. Então, os demais foram vítimas dessa exploração e um de seus maiores desafios é enfrentar a ignorância do povo brasileiro. Nesse caso aqui especificamente, a tese dele está muito restrita, certo? E ele desenvolve muito mais do que isso no desenvolvimento. Então, eu reescrevi a tese para ficar com cara de tese, até porque o isto é um conectivo que não cabe aqui, porque ele não está explicando nada melhor, certo? Se a gente parar para perceber, é como se ele estivesse contextualizando o dado anterior. Mas calma lá, gente, não é momento de argumentar, certo? É momento de apresentar a tese, é momento de apresentar o assunto. Então, deixa para argumentar mais abaixo, certo? Então, vamos ver como é que ficou a introdução completamente reescrita, certo? Não há como negar que desde o descobrimento do Brasil, em 1500, os povos indígenas sofrem transformações sociais e culturais. A exemplo, a perda cultural, o trabalho escravo, a exploração sexual e o êxodo desordenado, pela falta de território específico para viverem. E esse pela falta, né, é relacionado ao êxodo desordenado, certo? Odiernamente, então eu falei do passado, né, uma alusão histórica, agora eu trago para o presente. Tais mudanças persistem e expressam os maiores desafios enfrentados pela população indígena, que se referem principalmente no descaso do governo e na ignorância do povo brasileiro. Eu falei pra vocês que eu ia melhorar, isso significa melhorar de verdade. Claro que vai ter aqui meu toque, minha linguagem, meu vocabulário, certo?
Tem coisas durante, né, a correção que mostrei pra vocês que dava pra melhorar significativamente, e é exatamente o que vocês vão fazer todas as vezes que precisarem reescrever o texto de vocês, melhorarem porque acham que não está bom, certo? Você tem que levar em consideração. Eu tirei propositalmente, né, o conteúdo, porque às vezes eu gosto sempre de frisar que nem sempre informação demais é o melhor. Se você esquece de colocar a sua tese de forma clara, se você esquece de contextualizar, então a informação sozinha ela não faz o papel de argumentação, certo? Quem argumenta é você. Você utiliza a informação para argumentar. Você utiliza o argumento para argumentar, certo? O argumento é a informação. Então, eu tirei porque eu sei que é muito melhor levar para o desenvolvimento e desenvolver melhor. Isso porque ele já trouxe uma alusão histórica aqui no texto dele. Então, ele traz uma alusão histórica, ele mostra quais foram os problemas, né, enfrentados pelos índios desde a época do descobrimento, certo? E aí ele traz, né, na hora de contextualizar, eu trouxe para o momento atual claramente. Então, ordinariamente, atualmente, certo? E aí diz, tá? As mudanças persistem e entendam que o significado da palavra mudança não é apenas positiva, certo? A mudança ela pode ser negativa, então, e mudança é um sinônimo claro, certo? De transformações, então tais mudanças persistem, né? Mudanças culturais, transformações culturais e expressam os maiores desafios enfrentados pela população indígena que se refletem, principalmente no descaso do governo e na ignorância do povo brasileiro, certo? Então, essa estrutura básica a gente percebe claramente aqui que ele vai discutir sobre a questão governamental e é algo que ele realmente discute no desenvolvimento, e a outra questão é a questão da ignorância do povo brasileiro, né? E não é ignorância no sentido de bravura, ignorância no sentido de ser grosso, ignorância no sentido de não conhecer, né? Ignorância no sentido de desconhecer, né? No sentido de não se importar. Ok? Então, é interessante vocês tenham em mente o verdadeiro significado das palavras, ou os vários significados das palavras e sentidos, para quando colocar no seu texto, colocar de forma coerente. Conseguiram entender? Perceberam? Então, assim, existem vários pontos de texto que precisam ser melhorados, certo? Até então, tem vários vídeos de análise de redação nota 1000. Então, você já sabe o que uma banca espera de uma redação nota 1000, certo? Eu vou fazer, inclusive, análise de redações para concurso aqui também e de outros vestibulares, tá? Porque eu sei que não existe só Enem no universo. Então, eu vou fazer análises de redações para outros exames também, mas a gente começa com o Enem, porque o meu conteúdo principal aqui está sempre direcionado para o Enem, mas eu vou fazer de concursos e de outros vestibulares e exames também, tá certo? Gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like bem lindo para ficar bem feliz e gravar um monte. E quem quiser enviar, certo, redações, prestem atenção, eu não vou corrigir a redação, eu vou escolher um parágrafo e abordar aqui no vídeo e melhorar aqui no vídeo, certo? Para que vocês percebam onde estão errando e onde consertar, como consertar também, essa é uma parte muito importante. E vocês podem me enviar trechos de texto, você pode me enviar inclusive só um parágrafo, pode mandar a redação inteira e pode ser apenas um parágrafo lá no Instagram do Canal Inteligente. Não adianta colocar aqui nos comentários, tem que ser no Instagram do Canal Inteligente, não segue o Canal Inteligente no Instagram, certo? Diz, professora, vim do YouTube, certo? Tô seguindo o Canal Inteligente porque eu só vou corrigir de quem for seguidor do Canal Inteligente no Instagram e no YouTube, certo? Vim do YouTube, pelo amor de Deus, corrige meu parágrafo, certo? Vou fazer análises aqui e análises lá no Canal Inteligente no Instagram também, tá bom? Você deixou o seu parágrafo comigo, você diz, professora, pode dizer meu nome, professora, não pode dizer o meu nome, tá bom? Eu preciso saber se eu posso dizer seu nome ou não, tá bom? É isso, gente. Beijos, até o próximo vídeo.